nós sabemos que hoje em dia, em busca do emagrecimento, as pessoas procuram por várias opções. Entre elas, a atividade física, dietas milagrosas e até termogênicos comprados em farmácias, em lojas de suplementos. O que pouca gente sabe é que existem termogênicos naturais, que podem estar até presentes na nossa alimentação diária e que podem ajudar no emagrecimento. Mas, para isso, nós precisamos da ajuda de profissionais qualificados para focar o emagrecimento com esses termogênicos naturais. Por isso, hoje, nós vamos conversar com a nutricionista Isabelle Duarte, que vai explicar para a gente sobre o uso desses termogênicos, que na verdade são fitoterápicos. Tudo bem, Isabelle? Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a fitoterapia, ela está em volta do nosso uso há muitos milênios, né? Então, as plantas medicinais, o que é fitoterapia? São o uso de plantas medicinais na alimentação. Então, a gente usa a planta, a aromatização da planta, o óleo aromático, o extrato seco, para nos beneficiar, e até mesmo, às vezes, a planta em si, a planta natural. Tá? Os melhores modos de uso da fitoterapia é junto do alimento ou até mesmo, às vezes, em forma de extratos secos, né? Isabelle, então, dentro desses fitoterápicos, nós temos os termogênicos, né? O que são esses termogênicos e como que eles funcionam? A ação termogênica, o próprio nome diz, né? É uma ação que vai agir via tecido adiposo, aumentando a termogênese e fazendo com que a célula entenda que tem outro subsídio para ser usado, que é a gordura. Então, que é a intenção maior do público, né? Que é usar o ativo para queimar a gordura em forma de energia. Então, ele é ativado via sistema nervoso central e esse sistema nervoso central ativa as células para usar o ácido graxo, que é a gordura, e aumentar a energia. Por isso que ele é muito usado até por atletas, né? Ele aumenta o consumo de energia de um tecido que a gente precisa, de um substrato que a gente precisa, né? Tá, então, na verdade, quando nós usamos o termogênico, além dele ele tá usando a nossa energia, usando a gordura como fonte de energia, ele também pode acabar a nossa energia mais cedo também. Entendeu a minha pergunta? É verdade isso? Na verdade, dependendo de como a pessoa se alimentou, ela pode ter sim uma hipoglicemia, talvez, porque eles trabalham muito junto a cadeia do metabolismo entre gordura e carboidrato. Então, pode ser que o paciente ele entre numa hipoglicemia por conta do uso do ácido graxo, dependendo do que ele se alimentou e dependendo da atividade que ele está fazendo. Tá? Entendi. E quando você vai administrar esses termogênicos, qual que é o formato deles? Qual que é a forma que a gente toma? Eles são em cápsulas, eles são em gel? Como é que a gente faz o uso deles? Então, a fitoterapia ela é boa e ela está hoje envolvida com a população inteira, já vem crescendo a fitoterapia no modo de profissionais da área de saúde, justamente por conta dessa questão de ser usado muito fácil. Então, hoje a gente tem as formulações via extrato seco. Então, quando é que eu uso um extrato seco? Quando eu quero uma ação mais sistêmica. Então, quando eu quero uma ação via celular, eu uso um extrato seco, que ele é manipulado via farmácia de manipulação, ou até mesmo a gente já encontra em farmácias, já pronto uso, né, que já vem industrializado. Nós temos também em forma de tinturas, que são as tinturas alcoólicas. Então, o extrato, o fitoterápico, ele é extraído, a droga vegetal é extraído via álcool e ele é muito ativado via paladar. Então, a tintura é uma das formas que a gente usa justamente para ativar o paladar desde a boca. Então, a gente começa a ativar até um sistema digestório via boca. E também temos em forma das infusões, que são os chás, né? Que os chás são muito usados hoje também como termogênese. Então, a gente tem o chá de hibisco, a gente tem o próprio chá mate, que é muito usado por nós aqui, que são termogênicos que a gente usa em forma de chá. Legal. Então, tomando um termogênico natural, nós estamos falando só de termogênicos naturais, né? Vai ajudar no emagrecimento da pessoa, digamos assim, vai aumentar o metabolismo dela, né? E isso vai ser um fator positivo para dentro do objetivo dela, né? Mas pode haver contraindicações no uso dos termogênicos naturais? Sim,
As contraindicações elas existem justamente porque, como ele age via sistema nervoso central, ele trabalha via neurotransmissor. Então, ele inibe substratos que interrompem os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São as catecolaminas, principalmente, entre adrenalina e noradrenalina, que são os que fazem estímulo para o corpo aumentar a termogênese, entendeu? Que vão fazer estímulo via celular. Então, quando a gente usa esse termogênico, ele pode fazer um aumento de fluxo sanguíneo, aumentando um batimento cardíaco, fazendo uma arritmia, fazendo até o paciente, às vezes, ter uma insônia noturna, dependendo do horário que foi usado esse termogênico. Tá? Dependendo do tipo de termogênico, por exemplo, a gente tem os capsiate, que são os das pimentas, eles podem aumentar úlceras gástricas, podem aumentar uma gastrite já que o paciente já tenha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso e com o tipo de patologia que o paciente já tem. Né? Então, ele tem que ser administrado com cautela. Tem uma análise individual, né? Para fazer a indicação de um termogênico natural. E nós estamos falando aqui de termogênicos naturais, tal, mas, Isabelle, dá exemplos de termogênicos para a gente, por exemplo, esses termogênicos naturais. Hoje nós temos no mercado de compra muito fácil, em empório, em casas de produtos naturais. Nós temos o guaraná, que é muito usado, às vezes até no jejum intermitente mesmo, algumas pessoas usam o guaraná para aumentar essa questão da lipólise, da quebra de gordura, mas isso tem que ser bem avaliado em relação ao paciente. Temos o próprio café, né? Que o café ele é seguro, até 3, 4 xícaras ele é muito seguro, então às vezes o paciente não sabe disso, ele acaba usando uma dose maior, né? Então a gente tem que dosar essa quantidade que o paciente vai usar. Temos o Camellia sinensis, que é o chá verde, temos o chá preto, né? Que é o que a gente tem, o chá mate, que é o Ilex paraguaiensis, que ele é muito usado também, e as associações, então, entre eles também que são bem-vindas. Temos o hibisco, temos uns outros ativos no mercado que são menos comuns do que esses, né? Legal. No seu uso, na sua indicação, você tem alguma preferência por alguns deles? O que você tem usado mais nas suas indicações? Bom, eu no consultório para pacientes normos, para pacientes que não têm nenhuma comorbidade, pacientes que não têm um excesso talvez de obesidade, nem têm um diabetes já estabelecido, eu gosto de deixar sempre o café como um bom estimulante até para o dia. Gosto de usar muito chamate, gosto de combinar muito chamate com alecrim, gosto de combinar o chamate com canela e cravo, que são bons termogênicos e que eles não disparam tanto o estímulo adrenérgico, entendeu? Então não vão fazer tanta arritmia. Gosto de usar o gengibre, às vezes o gengibre é até extraído de forma fria, que é na forma da água, não tanto em infusão, para não aumentar a sua potencialização. Uso muito gengibre também como termogênese. Temos o café verde e o Camellia sinensis, que é o chá verde, né? Que eu uso bastante também, às vezes em extrato seco, tá? Que ele é colocado ele é colocado na forma da prescrição como extrato seco, já para agir de uma outra forma mais sistêmica. Grandes dicas que a Isabelle Duarte, nutricionista, deu para a gente hoje sobre produtos naturais que a gente pode usar, mas com a ajuda de um nutricionista. Muito obrigado, doutora Isabelle. Conto com você em outros programas para a gente falar um pouquinho mais sobre nutrição. Eu que agradeço, estou disponível para vocês a hora que vocês precisarem, como fitoterapeuta, como nutricionista clínica e esportiva também, tá? Obrigada pela participação.